diz assim, Romanos 8, e o verso de número 31. Porque diremos então a estas coisas, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Diga amém. Amém. Coloque a mão assim no peito e diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fale comigo esta noite. Fale comigo esta noite. Queridos, quero expressar a minha gratidão primeiramente ao nosso bom Deus pelo privilégio que qual Ele nos dá de poder estar na sua presença, na sua casa esta noite. Pastor Wagner, nós agradecemos a confiança e o privilégio de estar aqui, a sua esposa, a irmã Daniele, que Deus continue abençoando, a nossa irmã dirigente, a qual nos convidou, que Deus continue abençoando a serva do Senhor. Deu comigo o jovem Ezequiel, que está lá em cima. Deus abençoe o servo de Deus. Queridos, quando nós paramos um pouco para meditar, para analisar um pouco a vida deste homem, a vida de Paulo, este homem que marcou aquela época, este homem que nos trouxe grande lição para a nossa vida. Quando nós paramos um pouco para ler desde o seu histórico, a sua convenção, desde do capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, onde fala acerca de Saulo, este homem a qual escreveu 13 epístolas, este homem a qual cresce debaixo da mão de um homem por nome Gamaliel, homem a qual lhe ensinou toda a lei, homem a qual lhe ensinou a ser zeloso pela lei de Moisés. Quando nós olhamos a história, percebemos que esse homem nasce em Társio da Cilícia, este homem vive na Turquia, e o nome Paulo o nome Saulo é um nome hebraico. Paulo é o nome dado por ele ser semelhante aos romanos em Roma. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que este homem, a qual cresceu ensinado pelo Gamaliel a ser zeloso pela lei, entendemos que Paulo ou Saulo é um homem a qual recebeu uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Então, o nome Saulo ele vem de origem de Saul ou Saul. Então, seu pai, quando coloca o nome deste moço Saul, ele está fazendo uma homenagem ao primeiro rei de Israel. E a Bíblia é tão interessante, é que este homem ele está crescendo juntamente com o próprio Jesus. Enquanto este homem está crescendo, Jesus estava pregando, anunciando. E enquanto Jesus morre, este moço está crescendo e ele é levado para estudar. Enquanto ele está estudando com Gamaliel, e Gamaliel está ensinando a ele acerca da lei, a Bíblia vai nos ensinar que ele está crescendo e aprendendo acerca da lei. Enquanto ele agora sai e retorna para Jerusalém, ele agora vem perseguir o povo cristão. Ele agora está perseguindo porque o povo está falando acerca
acerca de um Jesus a qual ele não conhecia. É tanto que quando ele pede a carta para ir perseguir o povo, Gamaliel olha e diz assim: olha, já apareceram tanto pregando em nome de alguns deuses. Olha, Saulo, se este povo for de Deus, não tem quem possa parar. Este povo vai crescer. Este homem começa a perseguir. Este homem está no dia em que Estevão morre, no dia em que Estevão é apedrejado, Saulo está presente. Saulo está perseguindo. E enquanto Saulo está perseguindo, um dia Jeová resolveu aparecer a Saulo. Deus é interessante. Deus vai atrás de quem está perseguindo. Deus vai atrás de quem não quer nada com ele, mas ele vai ao encontro deste homem. Enquanto ele encontra este homem, uma luz, e este homem cai do joelho, e uma voz sai e assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz assim: Senhor, eu te persigo. E ele diz: sim, você está perseguindo. Então este homem cai cego, é levado na casa de um homem. Ele está lá cego, de joelho, orando, e Deus vai falar com Anania e vai dizer: Anania, levanta-te, Anania, vai à rua direita, na casa de um homem por nome Judas, porque lá tem um homem de joelho. O nome do homem é Saulo de Társio. Anania olha para a voz e diz assim: Senhor, muito ouvi falar deste homem, é perseguidor. Senhor, ele mata. Mas se o Senhor olha e vai dizer uma coisa linda para Anania, ele vai dizer: vai, Anania, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar minha palavra ao gentio. Olha, Anania, este homem vai entrar onde você não entra. Este homem vai falar com quem você não fala. Este homem vai evangelizar a quem você não pode evangelizar. Este homem, Anania, eu tenho algo na vida deste homem. Anania, vai, ora por este homem. Esse homem restaura a sua visão. Este homem agora de perseguidor, Jesus olha para ele e diz assim: olha, Paulo, você é perseguidor, agora vai ser perseguido. Paulo agora é perseguido. Paulo agora tem de fugir, porque o povo quer matar. Entenda que quando Paulo vem para a cidade, o povo não queria que ele fosse pastor da cidade, e diz assim: Saulo, não, nós não queremos ele. Enquanto um dia o Senhor lhe disse: apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, ou Paulo, para uma grande obra. Era Jeová dizer assim: eu vou ensinar a Paulo, antes de colocar ele na frente, antes de colocar ele na frente da minha obra, eu vou ensinar, eu vou amadurecer ele. Então entenda, de vez em quando Deus coloca um Barnabé do nosso lado. Eu vou começar, dá um toque no teu irmão esta noite e diz para ele: de vez em quando Deus coloca um Barnabé. Deus sempre tem um Barnabé do lado. Barnabé é aquele que ajuda, Barnabé é aquele que estende a mão. Deus coloca Barnabé do lado de Saulo ou de Paulo e começa a ensinar, e ele começa a orientar ele ao ponto da primeira viagem. Você observar Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Na segunda viagem, Barnabé e Paulo. Mas entenda, nas demais cidades é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Mas diante, daqui a pouco você vai observar
que é só Paulo. A viagem missionária só tem Paulo. É tanto que agora Paulo é preso. Enquanto Paulo está preso, alguém olha e diz: morreu. Mas enquanto Paulo está preso, Paulo começa a escrever as 13 cartas que hoje a gente conhece. E Paulo começa a escrever e começa a enviar ao povo. É tanto que ele olha e diz assim: veja com grande letra eu vos escrevo. É tanto que a história vai dizer que ele estava passando por uma dificuldade tão grande que ele não conseguia enxergar direito, e é por isso que ele escrevia com palavras, com letras grandes. É tanto que a história vai dizer que enquanto ele chegava, o povo sentia dor ao ponto de dizer: se eu pudesse, eu arrancaria os meus olhos e daria para ele, mas não podia. E a história vai continuar ao ponto de Paulo começar a escrever a carta aos Romanos. E eu amo quando Paulo escreve o capítulo 8 e ele chega e a dizer assim: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante, é que Paulo está olhando e está dizendo assim: olha, se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem pode ser contra nós? Entenda esta noite: se Deus estiver do teu lado, você não pode temer a nada, porque Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que está te ajudando, te guiando. Mas entenda que Paulo é aquele que olha e diz: em todas estas coisas somos mais que vencedor. Mas o que, Paulo? Porque tu estás dizendo isso? Olha, Paulo, me ensina, me mostra. Paulo está dizendo assim: olha, se ninguém está contra nós, Deus está por nós, então podemos viver gratidão pela obra da salvação de Deus em nossa vida. Olha, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. A gente estava perdido, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas Jeová foi lá, olhou para mim, olhou para você e diz assim: vem cá, eu lhe quero, eu tenho algo com você. É Deus diz assim: pode alguém virar a costa para você, mas eu não lhe deixo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus, eu creio. Eu estava pensando como homem escreve isso, como homem tem a capacidade de escrever isso e de olhando, e quando nós vemos as marcas, os processos que este homem passou, e a gente olha para nós e diz assim: nós não passamos nada. A gente não passou nada. Paulo foi perseguido. Paulo passou por noite escura. Alguém tentou matar Paulo, ao ponto da história dizer que alguém colocou ele em uma cesta e desceu ele sobre uma janela. E quando nós olhamos isto, a gente olha e diz assim: eu vim para a igreja pela graça, eu estou aqui pela graça. E a gente olha para Paulo e diz: Paulo, tu chegaste aqui pela graça. Ele ia dizer: não, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus,
Se não fosse Deus na minha vida, eu não chegaria aqui. Paulo, porque tu estás dizendo isto? Ele vai dizer assim: ele não poupou o seu próprio filho. Aleluia. A entregou a morte por quem? Jesus é morto por quem? Deus olhou e diz assim: eu vou doar meu filho para morrer na cruz, e morrer na cruz por mim, por você, porque você não merecia nada, eu não merecia nada, mas Jesus me deu o privilégio de estar aqui esta noite, de adorar, de glorificar, de exaltar. Isso é motivo de agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és grande, Jesus. Aleluia. E Paulo vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim: mas em todas estas coisas somos. Mas em todas estas coisas são mais coisas. Quais coisas que são mais que mesmo? É tanta prova, é tanta noite escura, e Paulo está dizendo assim: nós somos mais do que vencedor. Talvez você conhece o que é campeão, você conhece o que é bicampeão, mas Paulo está dizendo assim: nós somos mais do que vencedor. É interessante, porque Paulo quer dizer: nem tudo que eu planejei eu consegui, nem tudo que já estou concluindo, que eu escrevi eu alcancei. Aleluia. Mas tem uma coisa: se Cristo, se Deus estiver no controle, se Deus estiver no negócio, somos mais do que vencedor. Está difícil, está complicado, está passando por noite escura, mas Paulo está nos dizendo assim: não temas, não temas. Paulo, ele começa a pregar, e entenda que quando nós olhamos lá na frente, Paulo começa a visitar as igrejas, e ele olha e diz assim: eu estou já pronto a ser entregue. E alguém olha e diz assim: Paulo, o que é isso? Paulo diz assim: eu sei o que eu vou ser morto. E quando Paulo está pregando, ele é entregado ao povo de Roma e é levado à prisão. Enquanto Paulo está na prisão, ele está cego, não consegue ver, não consegue enxergar direito, a barba cresceu, e Paulo está lá. E um dia, enquanto Paulo está na prisão, Paulo olha e diz assim: olha, peço-te que me traga o livro, porque eu preciso ler. Mas também trai a capa. E trouxeram, e Paulo começa a ler. E enquanto Paulo está lendo, Paulo escreve. Enquanto Paulo escreve, Paulo envia às igrejas. Enquanto alguém está olhando, está pensando: Paulo morreu, mas Paulo está escrevendo. Paulo acabou com Paulo, mas Paulo está na prisão. Mas um dia alguém chega e diz: sou eu, Paulo. E ele diz assim: sou eu. E chama ele e coloca ele no tribunal. E ele para e diz assim: todos me deixaram, todos me abandonaram. Não tinha ninguém com Paulo, não tinha
estas coisas, se Deus é por nós, quem será? Fique em pé, por favor. Eu, 2 minutos. No meu celular eu tenho 5 minutos. Eu vou pelo meu celular. Se for possível, coloque a mão no ombro do teu irmão. Aleluia. As perseguições às vezes nos fazem a gente ficar triste. O desprezo. As pedradas, as noites escuras, as provas. Às vezes a gente pensa em parar. Às vezes a gente pensa em jogar tudo para cima. E a gente vem para a igreja. Vem para a festa do coral, 15 anos. Deixa eu lhe dar os parabéns, está tudo lindo. Dizendo assim, eu vou hoje, mas depois eu vou parar. Eu vou continuar. Não vou continuar cantando. Não vou continuar mais evangelizando. É tanta coisa que a vontade é esconder, ficar dentro de casa, Pai. Mas o Espírito Santo, que não abriu mão de Saulo, que foi ao encontro de Saulo, dizendo assim: eu quero você, Saulo. Eu preciso de você, Saulo. O Espírito Santo veio aqui esta noite e está dizendo assim: eu vou dar uma sacudida na tua vida. Eu vou dar uma sacudida em você. Eu vou lhe encher de novo. Eu vou renovar a sua vida de novo. Eu vou curar esta ferida que está dentro da tua alma. Eu vou curar. Deus, ela cantou uma canção. Eu te aviso, vou matar ela com essa ferida. Mas o Espírito de Deus, esta noite, esta noite eu trouxe remédio para passar a ferida. Ele disse: recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde esta noite. Recebe saúde esta noite. Recebe saúde do corpo. Enfermidade, saia. Dor de cabeça, desapareça. Espírito Santo de Deus. Ele me deu sobre a saída. Ela era mandria sobre a saída. Ela era me canto, ela me apaga. Ele me deu sobre a saída. Ela me canto, ele a sobre.